Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Sabesp referente ao quarto trimestre de 2024. Conosco hoje estão os senhores Carlos Piani, presidente da Sabesp, Daniel Slack, CFO, e Tiago Levi, Relações com Investidores. Antes de iniciarmos, esclarecemos que as considerações que faremos durante esta apresentação não conterão projeções nem estimativas sobre eventos futuros, mas poderão incluir tendências relacionadas à Sabesp com base em expectativas, crenças e previsões razoáveis da administração na presente data. Essas considerações envolvem riscos e incertezas e baseiam em pressupostos e fatores, como condições de mercado, regulatórias e econômicas, que podem não ocorrer, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação da Sabesp, arquivados junto à CVM, à B3 e ao seu site de relações com investidores. Investidores devem compreender que mudanças nesses fatores podem levar a resultados diferentes das tendências atuais e que não devem confiar plenamente nessas considerações. O aviso legal completo será apresentado a seguir e deve ser lido atentamente por todos os participantes. Agora, gostaria de passar a palavra ao Tiago Levi, que fará os comentários sobre os resultados. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Boa tarde, sou Tiago Levi, diretor de Relações com Investidores na Sabesp. Bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre. Hoje estou acompanhado pelo CEO Carlos Piani e o CFO, diretor de Relações com Investidores, Daniel Slack. Antes de passar a palavra ao Daniel, gostaria de compartilhar algumas atualizações importantes. Como a maioria dos nossos investidores é composta por investidores internacionais, faremos essas teleconferências em inglês com tradução simultânea para o português. Observe que essa chamada está sendo gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo durante a apresentação. Para a sessão de perguntas e respostas, pedimos que enviem suas perguntas pelo chat de perguntas e respostas do Zoom. Além disso, os arquivos relevantes para este call estão disponíveis no nosso site de Relações com Investidores. Agora passo a palavra ao Daniel, que nos explicará os resultados financeiros de 2024. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos os nossos sócios. Obrigado por se juntarem a nós hoje para a nossa teleconferência sobre os resultados do ano de 2024. Começaremos analisando os nossos destaques operacionais. A companhia produziu e tratou volumes significativos de água e esgoto, garantindo a qualidade e confiabilidade dos nossos serviços. Nossa base de clientes continua crescendo, com um aumento nas ligações de água e esgoto registradas e ativas. Esse crescimento é uma prova dos nossos esforços contínuos para atender às necessidades de nossos clientes, as metas de universalização e fornecer um serviço de excelência. Agora vamos passar para os nossos destaques financeiros do ano de 2024. Alcançamos uma receita operacional líquida de aproximadamente 21,7 bilhões, aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. Nosso EBITDA cresceu 18,8%, atingindo 11,4 bilhões. Além disso, nosso lucro líquido teve um aumento notável de 172%, totalizando 9,5 bilhões e nos permitindo propor uma distribuição de 2,5 bilhões aos nossos acionistas, o que representa um dividend yield de 4,2%, considerando o nosso valor de mercado no final de 2024, e é mais de 2,5 vezes a distribuição de 2023. Em termos de receita, o crescimento foi impulsionado por um aumento líquido de 7,5% no preço e no mix, e um crescimento de 3% nos volumes, onde adicionamos 35 mil novas ligações. Esses foram parcialmente compensados por impacto negativo de 2% na introdução do FAUSP em julho. Em relação ao EBITDA, tivemos uma favorabilidade impulsionada por crescimento de receita, que acabei de mencionar, e redução de 11% no nosso quadro de pessoal com plano de demissão incentivada de 2023. Esses dois fatores favoráveis foram parcialmente compensados pelo aumento no número de cidades que receberam transferências municipais. É importante lembrar que esse último fator é um repasse nas tarifas e deve ser incluído nos reajustes anuais. Nossas operações geraram 53% mais caixa que no ano anterior, atingindo 7,4 bilhões de fluxo de caixa livre operacional em 24. Realizamos investimentos substanciais em infraestrutura de água e esgoto, com investimento total de 6,9 bilhões,
que está crescendo. Isso demonstra nosso comprometimento em acelerar a universalização, trazendo dignidade e melhor padrão de vida dentro da nossa área de concessão. Por fim, do lado do Covenant, continuamos muito confortáveis, uma importante vantagem competitiva em tempos em que as taxas básicas de juros estão altas globalmente, onde o nosso índice de dívida líquida sobre EBITDA está em 1,8, nosso índice de cobertura de juros está em 5,1. Também conseguimos manter o mesmo nível de retorno operacional sobre o capital. Esses KPIs destacam nossa forte posição financeira e a solidez financeira do nosso negócio. Agora vamos falar do próximo capítulo com o nosso CEO, Carlos Piani. Obrigado e nos vemos na sessão de Q&A. Obrigado, Daniel. Gostaria também de agradecer a todos por participarem da nossa teleconferência do quarto trimestre de 2024. Estamos orgulhosos das oportunidades que abraçamos e do trabalho de base estabelecido para enfrentar os desafios futuros. Então, vamos passar para o próximo slide e falar sobre as prioridades. Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre, apresentamos um slide descrevendo as prioridades de longo prazo da nova equipe de gestão da Sabesp. Elas se dividem em três categorias principais. Primeiro, novos desafios criados pela privatização, pelo novo contrato de concessão, como o avanço de nossas metas de universalização de 2033 para 2029 e a inclusão de consumidores informais cadastrados, que antes não eram obrigatórios em nossas áreas de concessão. Segundo, eficiência operacional, estabelecendo um novo padrão de desempenho para a Sabesp como uma empresa de controle privado. Terceiro, fundamentos corporativos, atualizando pessoas, estruturas, sistemas e processos que darão suporte ao crescimento sustentável a longo prazo. Agora, dito isso, quero agradecer pelo progresso que fizemos em cada uma dessas frentes no quarto trimestre do ano passado. Vamos em frente. Começando com o programa CAPEX. No quarto trimestre do ano passado, mudamos fundamentalmente a forma como contratamos obras e projetos. Anteriormente, a Sabesp só conseguia contratar fornecedores por meio de licitações. Após a privatização, adotamos um modelo de Request for Proposal, né? RFP, solicitações de propostas, dividindo grandes projetos em pacotes menores para atrair mais fornecedores e reduzir o risco de execução. Atualizamos os modelos de contrato e simplificamos os processos de pagamento, com base em um novo cronograma de execução do projeto. Essas mudanças permitem contratar aproximadamente 13 bilhões de reais em CAPEX até o final do ano, mais do que dobrando o nosso conjunto de fornecedores qualificados. Entramos em 2025 com quase 100% do CAPEX necessário para atingir nossas metas de universalização já contratado. O foco agora muda totalmente para execução. No novo acordo de concessão, tomamos medidas regulatórias importantes. Primeiro, notificamos 550 clientes sobre o encerramento de contratos de desconto antigos que não tinham cobertura regulatória ou tarifária. Isso representa uma lacuna de receita de aproximadamente 480 milhões de reais por ano, que estamos trabalhando para recuperar. Um pequeno número de clientes está contestando isso legalmente, mas estamos cautelosamente otimistas de que essas questões serão resolvidas sem nenhum grande litígio. Também estamos trabalhando com os consumidores restantes com desconto, agora dentro do limite de 300 milhões, estabelecido pelo novo contrato de concessão, para ajudá-los a atender os critérios que nos permitem recuperar esse valor por meio de tarifas. Paralelamente, encaminhamos à Arcesp, nossa agência reguladora, uma proposta de nova política de descontos que contempla algumas necessidades desses clientes desligados. Esta proposta foi permitida pelo novo contrato de concessão e está sob rigorosa revisão. Outra lacuna regulatória histórica veio das reformas e cancelamentos de cobrança, não considerando pelo regulador durante as revisões tarifárias. Desde agosto de 2024, padronizamos esse processo, resultando em uma redução de 28% no quarto trimestre do ano passado, em comparação com a média do ano todo. Esperamos mais ganhos em 2025. Por fim,
Enviamos à Arcesp, no segundo semestre do ano passado, a base de ativos regulatórios da empresa para o período de 2019 a 2023 e o período de 2024, e prevemos um feedback formal no terceiro trimestre deste ano. Passando para a próxima página, operacionalmente, percebemos que precisávamos de melhorias nos investimentos direcionados à divisão metropolitana do Sul, melhorando o fluxo de água para cerca de 400 mil moradores. No litoral de São Paulo, onde a população se multiplica durante o verão, o plano sazonal reduziu a escassez de água em 30% ano a ano, uma vitória significativa durante o pico de demanda. Também consolidamos e padronizamos as operações. Reduzimos o número de divisões operacionais de 15 para 11, refletindo a divisão descrita nos contratos de concessão em termos geográficos. Em segundo lugar, fundimos todas as funções de água, esgoto e manutenção em divisões corporativas únicas, desbloqueando sinergias futuras em termos de processos, sistemas e estoques. Comercialmente, concluímos a campanha de inscrição no CAD Único, adicionando 400 mil consumidores ao nosso programa de tarifa acessível. Agora estamos nos concentrando naqueles que perderam benefícios sobre as novas regras e os estendemos o prazo de até 6 meses para que tenham tempo de atender aos critérios nacionais de elegibilidade. Estamos trabalhando em estreita colaboração com os municípios para evitar exclusões. Implementamos novas políticas de garantia de receita e desconexão, que darão suporte a ações verticais e ajudarão a reduzir o desperdício de água neste ano de 2025. No plano financeiro, introduzimos o orçamento base zero. Cada despesa agora tem um proprietário definido e deve ser justificada dentro de uma estrutura de gestão matricial. Esperamos economias de custo mensuráveis em 2025. Também pagamos antecipadamente nossas dívidas mais caras. Protegemos nossos passivos em moeda estrangeira com contratos de hedge e começamos a levantar novas dívidas para dar suporte às nossas pesadas necessidades de CAPEX para 2025. Agora vamos falar sobre pessoas, tecnologia e sistemas. Em termos de pessoas, finalizamos nossas equipes de liderança de nível 1 e nível 2, alcançando uma mistura de 50% de talentos internos e 50% de contratações externas. Lançamos um plano de rescisão voluntária com mais de 2 mil funcionários inscritos, representando quase 20% da nossa força de trabalho. O tempo de casa médio é de 28 anos, com saídas previstas até abril de 2025, garantindo transições suaves. Reabrimos a contratação interna para 200 novas funções operacionais e de back-office, recebemos quase 1.900 inscrições, uma resposta extraordinária. Em tecnologia, renegociamos o contrato de implementação do SAP S/4HANA e mudamos nossos parceiros de integração, visando a entrada em operação no segundo trimestre de 2026. Também fortalecemos nossa infraestrutura de TI e de segurança cibernética. Por fim, iniciamos os preparativos para garantir total conformidade com a futura reforma tributária do Brasil, prevista para começar a implementação em 2026. Passando para o próximo slide, gostaria de falar sobre as metas do nosso plano para 2025. Nosso plano para 2025 está centrado em 6 pilares principais. Primeiro, execução de CAPEX. Pretendemos conectar cerca de 1 milhão de novas unidades, principalmente para tratamento de esgoto, para atingir nossas metas de universalização até 2025. Essa é a prioridade número 1. Segundo, redução da lacuna regulatória. Temos planos claros e acionáveis e pretendemos resolver uma parcela significativa dessas lacunas pendentes em 2025. Terceiro, medição e cobranças. Estamos acelerando a modernização do parque de medidores, fortalecendo nossa política de cobrança para aumentar os volumes de medição e fluxo de caixa. Quarto, eficiência de custos. Com as rotinas do orçamento base zero agora em vigor, esperamos ver uma redução nas despesas operacionais ao longo do ano. Quinto, produtividade operacional e de manutenção.
Revisaremos contratos terceirizados para garantir que nossos fornecedores também busquem ganhos de produtividade. Sexto, transformação cultural e digital. Estamos impulsionando uma mudança em direção a um desempenho superior por meio de novos rituais, rotinas e processos. Junto com o SAP, 2025 verá progresso em atualizações de CRM, soluções de OT e a implementação de nossa infraestrutura de medição avançada exigida em São Paulo e São José dos Campos. Esses projetos farão com que a Sabesp tenha a maior rede de medição inteligente de água do mundo até o final de 2029. Para encerrar, gostaria de dizer que estamos no comando há apenas 5 meses, mas estamos energizados pelo caminho que temos pela frente. 2025 é o ano em que a transformação da Sabesp realmente acontecerá e começará. Agora vamos abrir para perguntas. Obrigada. Agora iniciaremos nossa sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Solicitamos que enviem suas perguntas pelo Zoom Q&A, informando seu nome e empresa. Boa tarde a todos. Vamos começar. Bem-vindos à sessão de perguntas e respostas. Vamos começar com uma pergunta que tem surgido bastante desde que divulgamos os resultados, que é a ponte do EBITDA reportado e EBITDA ajustado. Eu vou passar ao Daniel. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas durante o dia. Obrigada também por estarem aqui. É ótimo sempre entrar em contato com os investidores. Nós temos 5 conjuntos de ajustes, basicamente. Nós tivemos ah, um- uma reserva para impostos, provisão para impostos. Nós também fizemos uma provisão para 630 milhões de reais para o plano Sabesp Gente, de plano de demissão voluntária, e também demos um incentivo para a nossa equipe interna, que foi aprovada pelo Conselho, para acelerar esse processo. Então, assim conseguimos, nós podemos ver aqui nos ativos de trabalhos em progresso, houve uma redução dessas obras em andamento e esperamos continuar mantendo esse ritmo. Então, essas foram as duas linhas. Nós também fizemos o ciclo de inventário anual com uma expansão grande. Implementamos novas políticas para a contagem física de inventário e também tivemos 60 milhões de reais de empresas de consultoria em privatização e PMI para ajudar com a mitigação e, por fim, mitigação do risco cibernético, e também houve a oferta de privatizações, 68 milhões estimados. Uma parte dele foi lançado em 2024 e, e outros pequenos ativos. Então, esses foram os ajustes que foram incluídos no EBITDA do quarto TRI, em termos de lucratividade recorrente e negócios subjacentes. Muito obrigado. Ótimo. Agora eu vou responder a segunda pergunta, que veio da Maria Carolina do Safra, Marcelo Safra do Itaú e Vladimir, é da linha de pessoal.
podem destacar melhor a PMS, especialmente a linha de pessoal, retirando os custos do programa de demissão incentivada, além da adesão total ao programa até o momento? Bem, obrigado, Carol, Marcelo e Vladimir. Bem, obrigado pela pergunta. É muito importante. Eu acho que, com relação a isso, quando excluímos o impacto do plano de demissão voluntária e todos os aspectos que eu acabei de mencionar, n- nós temos dois impactos. Nós tivemos um plano de demissão voluntária em 2023, então, na comparação anual, já houve um ganho, 4,5, o número de pessoas no quarto TRI, e além disso, quando entramos, temos revisado vários processos. Por exemplo, contagem física de inventários, o ciclo de inventário. Fizemos isso no terceiro TRI e estamos focando nos processos mais importantes, que estão mais ligados intimamente ao negócio. E quando olhamos esses processos, um dos que revisamos foi o CAPEX e, e, e o PICAP de custos indiretos, e para passar números mais precisos. E deles teve a ver com o ganho de pessoal no trimestre a trimestre. Lembrem-se que esse ajuste foi feito no quarto TRI, com relação a esse sistema de cálculo. E, além disso, quando nós olhamos o CAPEX, nós conseguimos acelerar significativamente a e 45% CAPEX no quarto TRI. Então, absorvemos mais isso. Então, acho que a combinação dessas três coisas é que explicam. Excelente. A próxima pergunta vem de Bruno Morim, do Goldman Sachs. A empresa envolvida no Universaliza Program, alguma atualização com relação ao tempo desses leilões? Bem, está sendo feito isso é o processo gerido pelo Estado de São Paulo. Nós não controlamos o cronograma. Acreditamos que vai ser concluído no primeiro ou segundo, final do primeiro ou segundo trimestre de 2026. Temos uma presença muito grande no Estado de São Paulo e, apesar do fato, no início da nossa transformação, nós podemos usar essa oportunidade para ver as oportunidades que temos no nosso próximo estado. Então, vamos analisar e avaliar o ganho e o risco dessas oportunidades, né? Nós já tivemos algumas discussões iniciais, mas ainda estão no estágio inicial. Do nosso lado, nada ah, foi ainda, não avançou muito. Eu acho que no segundo semestre as coisas avançaram mais nesse sentido. Bom, a próxima pergunta também vem do Bruno Amorim e da Carolina. Do Safra também fez essa pergunta. Se veremos o benefício da exclusão dos grandes clientes com desconto já? Vocês estão esperando para implementar os novos preços pelo regulador? Eu acho que veremos um impacto maior no segundo trimestre. Eu acho que existe toda essa questão dos medidores para cada cliente, no término do contrato. No nível, entraram com liminares, nós ganhamos, e eu acho que essa mudança vai se materializar mais no segundo trimestre de 2025. Também esperamos um retorno do regulador nas novas política. Ainda não recebemos esse retorno. Isso também poderá ter um impacto sobre esse processo. Mas eu acho que no segundo trimestre vai dar para ver isso melhor do que agora no primeiro.
A próxima pergunta vem do Marcelo do Itaú. Qual é a sua expectativa em termos de economias de pessoal após o programa de demissão voluntária? E todo o custo relacionado a esse programa já está lançado, contabilizado ou pode ter mais? Obrigada por essa pergunta. É, nós tentamos não dar guidance, porque informações que serão importantes, nós damos informações na apresentação para que vocês façam seus cálculos. Mas com relação a qualquer custo adicional que esperamos, não esperamos incorrer em custos adicionais com relação ao plano de demissão voluntária. Tem uma pergunta de um investidor falando se a redução do contrato em ativos de contrato de 7,4 bilhões em 2023 para 4,8 bilhões em 2024 indica que haverá um aumento no CAPEX. Obrigado, Tiago. Eu acho que a resposta curta é sim. É olhar o que a empresa tem no inventário e por que que isso ainda não estava funcionando, porque esse é o trigger, né, o gatilho, e, e fazer isso parte do plano de CAPEX, porque essas obras foram executadas por algum motivo. E é importante tirar vantagem disso. Então, uma das coisas que nós fizemos foi olhar isso. Também houve uma provisão, e nós já apresentamos esses números ajustados, e acreditamos que isso foi bem sucedido. E o que é importante para nós é manter a disciplina à medida que o CAPEX aumenta. Algumas das coisas que faremos serão mais de longo prazo, em termos de duração, em termos de ciclos de obras. Por exemplo, uma estação de tratamento de água é uma obra de longo prazo, mais do que uma instalação de novas ligações, por exemplo. Nós estamos seguindo o que nós temos em termos de participação do capital, do período de construção desde a regulamentação. Outras perguntas estão surgindo. Uma do Guilherme Lima, do Santander. Poderiam comentar se a redução de custo de pessoal. ah, Sobre o leilão de saneamento do Pará. Bem, será que seria ideal? Não, para nenhuma oportunidade não orgânica. É, é mais fácil ficar aqui no nosso estado de São Paulo. Há concessões mais complexas e mais difíceis e não tão diferentes, não são parecidas com o que já temos. Nós olhamos tudo. Esses processos nos ajudam a aprender mais sobre o nosso setor, mas eu diria que também pensando da pergunta anterior do Universaliza, com relação a qualquer parceria com a Equatorial, o que eu posso dizer é que a Equatorial tem uma vantagem competitiva, porque eles já têm uma concessão naquele estado, conhecem a região muito bem. Então, se a Sabesp decidir ir adiante, eu não sei por que a Equatorial não gostaria também de participar, não é? Não estou dizendo que faremos isso. Nosso foco é na transformação, olhando todos os processos que estão no mercado, mas não tomamos nenhuma decisão ainda. Eu diria que não é muito provável,
mas temos apenas um relacionamento, nada concreto nessa área. Voltando um pouquinho para o tópico dos grandes descontos, tem mais uma pergunta aqui do João Pimentel. Na mesma pergunta sobre desconto de tarifas, considerando o prazo atual de cada contrato, assumindo que vocês consigam remover os descontos, quando poderemos ver o impacto total? O- Provavelmente na segunda metade do ano. Todo, em média, nós temos alguns clientes que tiveram uma cláusula de rescisão de 60 dias, outro menos. Então, não é uma resposta igual para todos, mas eu acho que isso será concluído no segundo trimestre e o impacto total será visto no terceiro trimestre, daí para frente. É uma curva ascendente, né? E eu diria que no final e no final do segundo semestre, ou seja, quando o trimestre total tiver sido concluído Ahn, temos uma pergunta de Ilan Hartmann, da Ativa Investimentos. Alguma sobre esse LD? Obrigado, Ilan. Obrigado, Tio. Ilan, eu acho que é menos sobre 2024 e sim 2023, quando a empresa tinha grandes acordos com grandes clientes. E, e nós conseguimos recuperar valores significativos. Eu vou tirar vantagem desse tópico aqui. Esse é um dos gaps regulatórios que nós temos aqui na empresa. Estamos analisando diferentes soluções para mudar como encaramos as cobranças. Nosso plano de 2025 para melhorar a cobrança já está sendo implementado. Estamos também analisando diferentes modos de pagamento. Por exemplo, o uso de crédito, cartão de crédito diminui muito o risco de não pagamento, né, de inadimplência. Também para cortes de água das contas em atraso, isso está crescendo bastante. Então, estamos olhando todas as alavancas que temos para trabalhar, né, todos os meios. Acho, acho que será um grande feirão de negociações, uma grande campanha. Então, de forma geral, temos muitas oportunidades nessa área. O nosso chefe de clientes e tecnologia vem dessa área e, portanto, nós temos ótimas perspectivas para esse setor. Uma última pergunta que nós temos aqui do Gabriel Fonseca. Se a empresa tem um plano de demissões contínuo, qual é a meta? Você quer dizer um plano de demissão aberta? O plano anterior a gente abriu e fechou. Então, poderemos abrir novos planos de demissão, diferentemente do último antes do nosso, que ficou aberto durante um ano, que foi curto. Nós fizemos um programa curto de 30 dias, basicamente. Poderemos utilizar isso ainda, mas não há plano de demissão voluntária no momento. Então, não há grandes expectativas de redução do quadro de pessoal atualmente. Se isso acontecer, seguiremos as regras existentes. Existe um valor ainda a ser pago de indenizações até janeiro de 2026.
e não precisaremos pagar mais além, teríamos que pagar esse valor aí, e nada além disso para os funcionários que forem demitidos. Temos mais uma outra pergunta de investidor: como devemos pensar no mix de consumidores à medida que aumenta a penetração de universalização? Obrigado, Fraser, pela pergunta. Quando nós pensamos no nosso mix, em 2024 aconteceu isso e daqui para frente provavelmente acontecerá. Quando olhamos 2024, tivemos um impacto de 200 milhões de reais no mix, na receita. A maior parte desse impacto veio de novas regras para tarifas sociais e também dessa expansão que você mencionou. É aí que a FAUSP, que é o plano de universalização para amortizar o impacto disso, entra em jogo para ter mais consumidores no mix social. E à medida que passamos pelos ciclos tarifários, isso deve se reequilibrar. É aí que entra o FAUSP, para evitar e para amortizar esse impacto para os consumidores. À medida que crescemos, pensando ainda em toda a área que ainda tem que ser coberta, especialmente nas áreas metropolitanas, nós teremos modelos de tarifas provavelmente para pessoas em vulnerabilidade. Muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Piani para as considerações finais. Obrigado. Eu gostaria de agradecer novamente a todos por participarem do call. Estamos ainda no nosso início aqui, do comecinho da nossa gestão da Sabesp e temos muito ainda pela frente. Eu sei que é um desafio, então tenham paciência conosco. Estamos muito animados com as perspectivas futuras. Talvez tenhamos outros eventos não recorrentes, porque eh, estamos muito animados com as oportunidades, a equipe também. E temos um compromisso de longo prazo com a empresa. Esperamos vê-los no próximo call de resultados em maio. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. A apresentação de resultados da Sabesp está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.